Bom dia a todos. Friozinho, né? Difícil levantar da cama de manhã, mas o compromisso está aqui, né? É importante estarmos reunidos novamente aqui nessa casa. Recadinhos? Não tem hoje? Tá. Bom dia, né? Nós perdemos hora hoje. É difícil de levantar hoje. Bom. Então, vou pedir a todos, então, cada um à sua forma, se conecte com o alto para a nossa prece inicial, para iniciarmos aí todos os nossos trabalhos dessa manhã. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de iniciarmos mais uma manhã, essa manhã friazinha de estudos, oração e também de renovação espiritual. Pedimos, Senhor, que a Tua paz envolva esse ambiente, que os bons espíritos inspirem sempre nossos pensamentos e nossos corações, para que assim possamos aproveitar melhor, de uma melhor forma, os ensinamentos desta manhã. Prepara-nos, Senhor, para refletirmos sobre o tema vigilância, conforme teus exemplos e ensinamentos, compreendendo então a importância de vigiar os nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que possamos caminhar com mais equilíbrio, com mais amor e fidelidade no teu Evangelho. Abençoa o nosso grande amigo, nosso irmão Álvaro Vargas, que mais uma vez está aqui conosco, concedendo-lhe serenidade e inspiração para transmitir a mensagem que nos fortalecerá nesta manhã. Que esses trabalhos, então, da manhã transcorram em paz, sob a proteção de Deus e de Jesus. Que assim seja. Que a paz, a serenidade, a harmonia fiquem conosco nessa manhã, um pouco fria, mas o calor humano aqui é suficiente para não só aquecer nossos corações também, mas inspirados no tema da manhã, que pediram para ser abordado, né?
Ele possa fazer de nós cada dia um cristão melhor. Nós somos almas em evolução, a gente sabe disso. Deus nos criou simples e ignorantes, mas não perfeitos. Foi destinados à perfeição que a gente vai alcançar ao longo das reencarnações. Tem várias partes da Boa Nova de Jesus que vale a pena se aprofundar e refletir com maior profundidade. Várias. Tudo que Jesus falou foi muito importante, 3 anos de ministério, mas em alguns momentos ele deixou mensagens ou pontos assim que chamam muita atenção para nós nessa caminhada. Situações muito específicas que nos chamam a atenção, ou verdadeiros alertas, para a gente errar menos. A gente pegar, por exemplo, a Boa Nova do Mestre, em 5 momentos diferentes ele fala sobre prudência, sabe? E a vida aqui não é fácil. A gente vai sentir aqui, ele já está, numa época que eu estou a abordar agora, Jesus está já terminando o seu messianato na Galileia, lembrando que Jesus ficou, praticamente o seu ministério, a Boa Nova, foi lá na Galileia. 2 anos e 7 meses praticamente. Ele só foi para a Judéia, onde está Jerusalém, especificamente para ficar lá no final do seu mandato, do seu ministério. Embora todas as festas judaicas ele participasse, ele como um judeu bem dedicado, ele não perdia os eventos festivos, que era importante no judaísmo, né? Todo ano aquela festa lá em Jerusalém, ia lá em Jerusalém. Mas para ficar de fato no local, ele ficou realmente lá na Galileia, e depois só então que ele foi para a Judéia para terminar seu messianato. Então ele está lá no norte de Israel, a antiga Palestina, e está lá numa cidadezinha chamada Cesareia de Filipe, e é lá onde está a região dos afluentes que vão formar o Rio Jordão. Muita água naquela região. Muita água não, são os afluentes. O Rio Jordão é um rio até menor que o Rio Piracicaba. Não é um rio simples, né? Ele sai lá do norte de Israel, vai lá para... Os afluentes vão chegar ali no Mar da Galileia, Mar de H12, depois vai sair o Rio Jordão até a região do Mar Morto. Então Jesus vai conversar com seus discípulos e vai fazer uma avaliação sobre o seu messianato com eles. Então ele pergunta: que dizem os homens a meu respeito? De alguma maneira terão compreendido a verdadeira essência de meus ensinamentos? Então, ele faz uma pergunta. Ele, como um bom professor, ele provocava as reações dos discípulos, fazia-os pensar, e conforme a resposta, então, ele ia elucidando. Esse livro Boa Nova é um livro muito bom. Inclusive, quando perguntaram ao Chico Xavier dos livros que ele escreveu com a sua psicografia, qual que ele mais gostava, e ele apontou esse livro. E eu gosto muito desse livro que trata de diálogos de Jesus com os discípulos. Muito bom. No capítulo 21, ele vai então, e eu vou trazer aqui na tela, o que foi esse diálogo nesse evento lá em Cesareia de Filipe. Aí Tiago, um dos discípulos, diz: Senhor, escuteis os judeus na sinagoga, que eu considero como o profeta Jeremias. Ora, Jeremias viveu 700 anos antes de Jesus. Para ele ser o Jeremias, ele teria que ser o quê? Jeremias reencarnado, concordam? Então a gente vai vendo que muitas vezes as igrejas, as filosofias que seguem o cristianismo, mas com outra modalidade, sem nenhuma crítica a católicos, protestantes, que ainda não aceitam a reencarnação. Uma simples menção dessa aqui, que a Bíblia está cheia de fatos de reencarnação. A palavra reencarnação não aparece, mas está implícita. Então só aqui só poderia Jesus ser o seu Jeremias reencarnado. E João, outro discípulo, diz: muitos o consideram como sendo Elias. Elias foi outro também, que viveu 9 séculos antes de Jesus. Como é que poderia ser Elias? Aí tem que pegar no Antigo Testamento, ou na Torá, Elias regressou ao céu no carro flamejante. Evidentemente isso aqui é força de expressão, né? A gente já sabe como é que foi a desencarnação de Elias.
E segundo Malaquias, que foi o último profeta antes de Jesus encarnar, tá? A vinda de Elias estava prevista para a manifestação do Messias. Então, antes do Messias viria Elias, Elias voltaria. Aí você fica pensando, como é que, o próprio Malaquias falando, como é que o Elias poderia ter voltado se ele tinha morrido 9 séculos antes? Quer dizer, a gente vai vendo que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente tem que raciocinar um pouco. A gente tem que pensar. Não pode as coisas chegarem para nós, mesmo o Espiritismo também. Não é porque um expositor, um palestrante fala alguma coisa que a gente vai aceitar. A gente tem que anotar, se achar interessante, pesquisar, ver se faz sentido, se está de acordo com os postulados básicos da doutrina. Então você pode incorporar no seu dia a dia. Então, Simão Zelote diz, alguns habitantes de Tiberíades acreditam que Jesus seja João Batista ressuscitado. A gente lembra que João Batista ele foi morto a mando de Herodes, mais ou menos 10 meses depois que ele é batizado por Jesus lá no Rio Jordão, lá em Betabara, ali perto de Jericó. Então, ressuscitado. Se a gente pegar a Bíblia, você vai ver que fala de ressuscitar em vários casos. Você tem, por exemplo, em Marcos 5:21, quando Jesus vai e cura a filha de Jairo que estava dada como morto. O filho também da viúva na vila de Naim e o próprio Lázaro em Betânia. Mas não eram pessoas que tinham morrido. Eram pessoas que estavam com aquele aparência de morte. Em medicina chama de catalepsia. Só que naquela época não tinha como dar um laudo médico, um diagnóstico de morte total, porque não tinha os instrumentos que nós temos hoje, por exemplo, morte cerebral, tudo isso aí, né? Então a pessoa às vezes era até enterrada viva, né? Porque não tinha morrido de fato, porque não dava esse laudo que os médicos hoje conseguem fazer graças à ciência. Isso naquela época não existia. O atestado de óbito hoje realmente confirma o óbito da pessoa. Então, João Batista de Jesus era um contemporâneo, era primo de segundo grau. Então, Jesus esclarece que Elias já havia vindo com João Batista, mas não reconheceram. Então, o próprio Evangelho está dizendo ali, e os discípulos reconheceram, que João Batista era o Elias reencarnado. A gente lê ali o Evangelho e vai entender isso. Então a reencarnação está muito bem confirmada ali pelos evangelistas, né, pelos evangelhos canônicos. Jesus, tudo bem. Então as pessoas pensam isso. E vocês? O que é que vocês pensam? O que é que vocês me dizem? Vocês têm convivido comigo tanto tempo, já eram 2 anos e 6 meses juntos. Tá? 2 anos e 6 meses... e vendo todos os prodígios que Jesus realizou, as curas de leprosos, de cegos, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, vocês me viram fazer tudo isso. O que vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, no impulso da energia superior, ele consegue estabelecer uma corrente mental mais elevada e fala: Tu és o Cristo Salvador, Filho do Deus vivo. Identifica Jesus como o Messias. O Messias esperado há vários séculos pelos judeus, conforme diziam as profecias. Então ali está Jesus identificado como o Messias. E Jesus então parabeniza Pedro. Pedro, bem-aventurado seja, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, essa revelação chegou para Pedro, pode ter sido uma inspiração, que é como Jesus disse, foi uma inspiração, a revelação do mais alto, ou uma intuição. A gente sabe que a inspiração é sempre uma vozinha que vem do mais além até nós, do espírito amigo, e nos dá a informação. E a intuição é o conhecimento prévio que nossa alma tem, que brota num dado momento. Então você sabe disso. Antes de reencarnar, você sabia, você simplesmente recorda daquele momento. Então isso é intuição. E Jesus fala então, muito bonito: neste momento entregastes a Deus o coração e falastes a sua voz. Bendito seja, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva.
Olha que importante isso aqui. Pedro conseguiu estabelecer uma ponte mental com os planos mais elevados da espiritualidade. Então você vê como nós, como espíritas, a gente faz uma reunião e a gente precede a reunião com uma prece, entra sempre com uma prece, uma vibração superior, pedindo que os bons espíritos possam estar conosco. Quando nós vamos fazer uma reunião mediúnica também, não abrimos mão de fazer uma prece e buscar esse intercâmbio com o mais alto, a fim que os mentores dos planos mais elevados possam ter acesso a um só local, mas a nossa casa mental, e nos dá uma influência positiva. Então Jesus disse então para os discípulos: sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais irão prevalecer os enganos desastrosos do mundo. Jesus não podia explicar muito sobre isso naquela época. Ele deixou gravado. Sobre essa fé, o que é que Jesus quis dizer? É a mediunidade. A mediunidade que Pedro demonstrou com a sua inspiração divina, que veio do mais alto, conforme Jesus disse. Essa inspiração divina é o instrumento para a edificação da fé raciocinada e do progresso moral do espírito. Então Jesus fala: sobre essa fé edificaria a doutrina de paz, esperança, porque quanto a ela jamais irão prevalecer os enganos desastrosos do mundo, porque isso vai nortear a humanidade. Sempre que os homens se desviarem do caminho, haverão mentores espirituais usando médiuns sérios para que possa acertar a rota e voltar ao caminho correto. Então, por isso que a mediunidade com Jesus, ela é fundamental para nós chegarmos ao destino que o Mestre traçou para todos nós. E o Espiritismo, a mediunidade não é só no Espiritismo, né? Existe mediunismo em vários lugares. A mediunidade é só no Espiritismo, no aspecto que a gente usa ela com base científica, com base de disciplina. O médium tem que se preparar, fazer cursos, se aperfeiçoar, é fiscalizado pelos dirigentes para que tudo corra dentro da harmonia necessária. Então, essa mediunidade bem direcionada, ela realmente é que vai permitir o progresso moral da humanidade. E um exemplo disso, do bom uso da mediunidade, foi a eclosão do Espiritismo, iniciando com a publicação do Livro dos Espíritos em abril de 1857, com o codificador Allan Kardec. Essas 5 obras básicas, mais depois veio a Revista Espírita, Revista do Espiritismo também, que deu condições para a gente ter a doutrina espírita como nós temos. Mas aí Jesus chega agora, até agora está a festa, está falando tudo bem, mas agora ele vai falar do que vai vir, das dificuldades que viriam, porque ele já ia para a Judéia, onde ia concluir seu messianato, e fala: amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão Pedro tiveste a claridade reveladora. Mas, cumprindo as profecias da Escritura, eu sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Então Jesus vai alertar sobre o que iria acontecer, porque ele sabia que ia acontecer. Desde o início, quando ele estava lá em meditação, lá no Mar Morto, antes do início propriamente do seu messianato, que no Evangelho está colocado ali como a tentação do Cristo, na verdade é o Cristo avaliando todas as influências negativas que teriam no seu caminho, ele teria que neutralizar. Diz Jesus então: vem buscar as dracmas perdidas do tesouro do meu Pai. É indispensável, pois, que eu sofra. Só para explicar que uma dracma é um dinheiro grego, moeda grega, equivalente a um pouco menos que um denário que era usado por Roma. O valor de um denário ou de uma dracma era um dia de trabalho de uma pessoa naquela época, né? Uma jornada de trabalho era uma dracma. E aqui Jesus está falando como sentido figurado, que uma dracma seria aqui como se fosse um espírito temporariamente desgarrado, né? A gente fala ovelha desgarrada, né? Então ele fala: ele vem reunir, ele vem trazer de volta essas ovelhas desgarradas, essas dracmas perdidas, esses indivíduos que se desviaram do caminho do bem. E Jesus usou uma ferramenta diferenciada.
Porque você teve Moisés, que trouxe o Código de Justiça Universal, você teve os profetas que esclareceram um pouco mais a mensagem de Moisés, prepararam a vinda do Messias nas suas profecias, e Jesus que vai trazer a mensagem de amor. Jesus vai falar, como falou, aos corações. O amor dele é tão forte, perdoar, amar, caridade, servir. Ele vai falar aos corações. E a força do amor é capaz de mudar as pessoas, realmente foi. A gente vai vendo aqui ao longo dos séculos, quantos cristãos entraram naquela arena cantando para ser devorados por leões, serem torturados, sem recuarem perante aquele desafio sinistro e terrível, com a fé que tinha em Jesus, a força do amor. Hoje nós temos a força também da inteligência, a doutrina espírita, e nós temos a doutrina do Mestre, mas agora elucidada pelo raciocínio, a inteligência que nós desenvolvemos ao longo dos séculos. Então nós conseguimos aceitar muitas coisas hoje, além da força do amor que o Cristo nos inspira, mas também na análise lógica, racional, o bom senso, a gente consegue decidir de forma mais correta. Mas a gente lembra que Jesus é um espírito puro, ele guia o modelo da humanidade, ele criou o planeta Terra junto com outros espíritos do mesmo nível evolutivo dele. Ele coordenou há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele conhece cada um de nós. E ele encarnou, não tinha karma. Mas por que ele fez? Ele fez justamente para nos ensinar a suportar as experiências evolutivas que nós precisamos. Ele que não precisava passar por nada disso. Ele vem, passa até pior, para nos mostrar, nos ensinar, nos mostrar o caminho e nos ensinar pela experiência própria. Eu fiz isso, você também pode fazer. Tanto que ele diz, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Ele não fala, eu venci no mundo. A pessoa quer vencer no mundo é material. Vencer o mundo é vencer as ilusões do mundo. E nós também podemos fazer. Nós também podemos vencer as ilusões do mundo seguindo. Então Jesus diz, não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. É necessário o cumprimento da palavra dos grandes instrutores das revelações dos céus que me precederam no caminho. A profecia, gente, nós temos que entender na visão espírita que não é fatalista. A profecia é um aviso que pode ou não acontecer, de acordo com a circunstância, porque nós temos o livre-arbítrio, a lei de ação e reação. Jesus não necessitava ser crucificado, mas ele se deixou. Olha, vocês quem sabem, vocês querem fazer isso? Então vocês fazem. A responsabilidade é de vocês. E ele se deixou imolar porque serviu de exemplo. Olha, eu podia mudar o rumo das coisas, não vou mudar. Deixa a responsabilidade na mão de vocês, porque eu faço a vontade do meu Pai. Ele diz isso. Está escrito que eu padeça, não fugirei ao testemunho. Você sabe, nós como espíritas, a gente tem que fortalecer cada dia que passa a nossa fé em Deus. Tem muitas coisas que a gente não entende na nossa sociedade e fica se questionando, nossa, onde é que está Deus? Às vezes tem amigos que falam assim, nossa, eu acho que Ismael Guia do Brasil tirou férias, não é possível. A coisa está muito complicada. Mas é que nós temos uma visão muito, muito pequena. Imagina você vai subir, você está subindo a montanha, você está lá embaixo na montanha, no sopé lá embaixo, você não está vendo a montanha do todo, como se tivesse um drone lá em cima, vendo toda a montanha. Tudo que está acontecendo em volta. Nós não temos visão do destino, do que espera o mundo. Quando há necessidade, Deus interfere. Você deve ter escutado na história aquela invencível armada espanhola que Felipe II, na época, rei da Espanha, ele decidiu invadir, destruir a Inglaterra. A Inglaterra naquela época era muito fraquinha, a Espanha era poderosa. E a invencível armada gigantesca com seus canhões, com seus navios, quando chega perto, uma tempestade destrói. A ordem divina.
Napoleão Bonaparte, quando estava invadindo a Europa, aquela destruição toda, Jesus falou, não, para por aí. E na Batalha de Waterloo, ele perde a batalha contra a Inglaterra, parou Napoleão Bonaparte. Os mouros, quando começaram a invadir toda a Europa, lá a Península Ibérica, entrando, chegou um povo e falou, não, não vai passar daí não. E as guerras então viraram. Então, quando é necessário o livre-arbítrio individual e coletivo, Deus interfere através dos seus propósitos. Mas Filipe faz uma pergunta interessante para Jesus. Porque ele não consegue entender. Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Gente, vamos colocar no lugar de Filipe, acompanhando Jesus quase 3 anos. Ele é exemplo de amor e bondade, curando, salvando pessoas de lepra, de paralisia, de cegueira, e de repente ele vai ter esse destino cruel. Então, como, Senhor, que eu vou entender isso? E Jesus dá uma resposta muito bonita. Vi ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade, senão o que corresponde aos sábios desígnios daquele que me enviou. Gente, se a gente conseguisse absorver um pouquinho disso aqui, um pouquinho só, que a vida da gente, às vezes, a gente traça um rumo, eu mais idade, mas quando eu era mais jovem, e você vai, daqui a pouco você está indo para cá, ó. A vida local, eu nunca imaginei morar em Piracicaba, em Pará, quer dizer, a vida da gente ele vai cheia de surpresas que vão acontecendo. Mas se a gente tem fé em Deus, a gente vai ter confiança no Pai. Eu estou indo porque realmente você faz tudo para certas coisas acontecerem e segue em outra direção. Paciência. Era para ser assim. Então, isso que Jesus está dizendo. Eu vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade, senão a de Deus. Os desígnios de Deus. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado e da expiação. Instituindo na terra a luta perante contra o mal, tem de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Ele vem dar exemplo. Então não adianta só ficar falando. Eu tenho que vivenciar o drama humano, para que vocês entendam, com cores fortes, a minha mensagem. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com plena demonstração dos valores íntimos. Outras vezes Jesus usou exemplos diferentes. Conheces a árvore pelos frutos que produz. Então, pelos frutos você conhece a árvore. Pelas suas ações no mundo, pela forma que você vive, que você exemplifica as suas ações, você mostra seu caráter, a sua personalidade. E Jesus vai mais longe. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-se à voz amiga lá da praia de segurança? Realmente é isso mesmo. Você está lá na beira do rio, o cara está se afogando, vem cá, vem que é mole, vem cá. O cara está quase morrendo lá, não, se você quer salvar, você sabe nadar, pula na água, agarra, aí ele tira, né? Não vai ficar na praia chamando ele para sair. Então Jesus encarnou, igual todos nós, o mesmo processo, sem nenhuma regalia. Ele teve lá como berço, lá um cochozinho dos animais. Ele dizia, os pássaros têm seus ninhos, as feras têm seus covis, e o Filho do Homem não tem um lugar para recostar a cabeça. Jesus não tinha casa para morar. Depois que ele sai de Nazaré, ele vai morar de favor na casa de Pedro. Depois vivia dormindo em caverna, dormindo ao relento, na casa de alguém. Quando estava em Jerusalém, ele ia para Betânia ficar na casa de Lázaro. Não tinha lugar, não teve posse, não teve nenhuma regalia, não teve nada. Diz Jesus, para salvá-lo então será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca só com palavras, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Olha a mensagem do Mestre. Então ele veio vivenciar toda essa complicação humana para nos mostrar as dificuldades como ser humano que nós podemos superar também. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais pesado
se ficarmos a examiná-lo com comentários inúteis. Quando alguém nos procurar para conversar com algum problema, primeiro eu tenho que saber o que eu vou falar, como devo falar. E às vezes não falar nada é a melhor coisa. Às vezes a pessoa quer ser ouvida, ela só quer um ombro amigo. Você dá a mão para ela, segurar a mão e olhar nos olhos. Então nós temos que saber nos emprestar para as pessoas, dar o melhor que temos. Ele, entretanto, o fardo se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar o peso nas curvas do caminho. Não espereis por triunfos que não teremos sobre a terra agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por quê? Porque a Terra é um planeta de provas e expiação. Nós estamos em transição planetária para ser um mundo de regeneração até chegar a um nível de mundo feliz. Vai levar tempo. Mas agora ainda predomina a maldade. Então agora a felicidade ela é pontual. Você tem momentos de alegria e felicidade. Mas é difícil você dizer que você é plenamente feliz num mundo como o nosso. Você vê o noticiário, como é que você vai ser feliz com casas sendo bombardeadas, crianças órfãos, violência, miséria, dificuldades. Gente, não dá. É muito sofrimento, é muita miséria na sociedade. Não precisa nem ir muito longe, não. Então, mas você pode compreender que tudo é lei de causa e efeito. Se existe injustiça dos homens, não existem injustiçados. As pessoas são levadas para vivenciar certas situações de acordo com a sua necessidade evolutiva. Então, em setembro do ano 32, depois que ele sai de Cesareia de Filipe, ele vai entrar lá em Jerusalém e vai ser aclamado. Chegou o Messias, o Salvador. Mas os judeus não queriam um Salvador espiritual, queriam um Salvador que os libertasse de Roma. Não quer, não. Salvação espiritual não quer, não. Então, diz Jesus, por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Realmente, ele vai entrar aclamado e depois, meses depois, já lá em abril, na Páscoa, ele vai ser crucificado em lugar do Barrabás, que o povo vai libertar o Barrabás. Aí ele vai dizer conforme está nas profecias, serei arrastado pela turba como simples ladrão, cuspirão nas minhas faces, me darão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos teria o meu espírito voltado para Deus, ensinando aos meus fortes a passagem pela porta estreita da redação. Cada criatura sofre o que é preciso, a fim de se elevar aos planos espirituais superiores. Então Jesus não tinha que sofrer nada, mas passou por essa via dolorosa, que nós, como espíritos ainda endividados por karmas pesados de várias encarnações, onde nós praticamos o mal, infelizmente, mas hoje nós temos condições de saldar esses débitos através da caridade. Então Jesus vai nos mostrar que nós temos que passar por todas as experiências para nos elevar aos planos superiores. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das edifícias divinas. O pessoal ficava tudo perplexo. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental, entrou noutra faixa de vibração mental e disse a Jesus. Pedro ficou indignado. Pedro era muito ligado a Jesus, né? Jesus ficava na casa dele, lá em Cafarnaum. Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Chamou a atenção de Jesus, hein? Na moral. Não podemos acreditar que eu teria de sofrer semelhante martírio. Não faz sentido. Pedro ficou indignado. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Olha, chegar para Jesus e questionar a autoridade de Deus, você vê que ele foi longe demais, né? Mas Jesus, ele quando olhava para as pessoas, ele não via só o indivíduo, ele primeiro via a alma da pessoa. E via também todo o aspecto espiritual em volta da pessoa. Então, se eu vou falar com um espírito como tão elevado assim, ele vai me ver e vai ver meu acompanhamento espiritual. Os guias espirituais que estão comigo. A percepção que você tem. Vocês devem ter notado que às vezes uma pessoa que você nunca viu, e você encontra e vocês têm uma grande simpatia por essa pessoa.
O espiritismo a gente achar deve ser algum amigo meu de outra encarnação. Não necessariamente. Às vezes o acompanhamento que ela tem. Os acompanhantes são com tanta luz, com energia tão positiva, que quando a gente chega, a gente sente esse fluxo de energia positiva que tem dos guias espirituais que ela emitem. Então, o contrário também acontece. Para um lado e para o outro, o contrário também acontece. Só que eu nunca vi, você pode sentir uma certa aversão, você vai nossa, sempre que eu tenho aversão por essa pessoa. Às vezes é ela mesma, às vezes uma pessoa, um problema de outra encarnação, às vezes energia negativa da própria pessoa, mas pode ser também o acompanhamento que ela está. Jesus ali viu Pedro o acompanhamento negativo. E disse, Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Porque Jesus fala para Pedro para refletir um pouco no que estava falando. Será que também tu não me entendes? Compreendendo somente as coisas dos homens longe das revelações divinas? Afasta-se de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Então Jesus viu o processo obsessivo que estava em cima de Pedro. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Ou seja, apontei meu caminho, é difícil. Se você quiser me seguir minha doutrina, segue meus passos. Você vê que Jesus não fala para andar como ele. Nós não temos condição de andar como Jesus. É seguir os passos dele. É seguir os ensinamentos que ele nos deu. É o máximo que a gente pode fazer. Seguir com Jesus vai levar muito tempo. Seguir após Jesus, sim, nós temos condição, cada um no seu ritmo. Mas Pedro ficou chateado, triste. Mas durante o dia ele ficou olhando Jesus e viu que Jesus sorria para ele, estava de boa, como se diz. Então agora eu posso falar com Jesus de novo, né? Ele achou que Jesus estava zangado. Jesus estava zangado com ele. Jesus não estava zangado com ele. Aí ele procura Jesus na intimidade. Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras que vou demonstrar meu zelo de discípulo sincero? Pedro não entendeu. Olha a postura dele. Uma pessoa boa, uma pessoa simples. Pedro é uma pessoa muito simples. Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração divina? Por que motivo agora me designar como intérprete dos inimigos da luz? Quer dizer, como é que pode? Você me disse que eu estava com a luz, agora estou com as trevas? Me explica. Aí Jesus vai explicar. Simão, ainda não compreendestes toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Basta um pequeno pensamento de amor para que te leve aos céus. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil, uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria previdência. Você vê o próprio Judas, que era um discípulo de Jesus, inteligente, acompanhou Jesus por 3 anos e o traiu, em previdência. Então, gente, você vê, se Pedro estava com a luz a ponto de revelar que Jesus era o Messias, e lá, mesma sequência, minutos depois, vibrou negativamente em contato com as trevas. Pedro, um espírito elevadíssimo. E nós? Você vê que realmente aqui na Terra não é fácil a nossa caminhada. Porque nós não paramos de pensar, ninguém para de pensar. Nosso pensamento é assim, sempre pensando. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações. Vigiai e orai. Então, gente, quando Jesus fala isso aqui, vigiai e orai, e você pega essa lição da vigilância que ele deixou lá em Cesareia de Filipe, é para todos nós. Não vamos ser fanáticos religiosos, não é essa a proposta do Espiritismo, mas é a prudência, o cuidado, a forma de falar com as pessoas. Como é que eu vou ter bons pensamentos? A melhor forma de ter bons pensamentos é uma boa leitura.
sabe? Uma boa leitura de um bom livro, uma conversa edificante com alguém, evitar coisas vazias, supérfluas, que vão simplesmente atrair esses espíritos atrasados. Muito obrigado. Passo a palavra agora para os dirigentes da manhã. Nós que agradecemos, né, por mais essa manhã de reflexão, de muito estudo, né, e que a gente consiga assimilar todas essas palavras e levar aí para a nossa semana, para o nosso dia a dia, né? Que a gente consiga estar sempre em vigilância. Quando a gente estiver numa roda de amigos, vamos dizer assim, que sai aquelas que sempre saem, né? Olha o fulano, né? Que a gente não continue, que a gente saiba quebrar. Mas deixa o fulano lá, ou então ele muda de assunto. Essa é a nossa vigilância. Porque às vezes a gente também quer julgar, né, Alva? E aí a gente está juntos, não é isso? Nós estamos julgando, Jesus não julgou, quem somos nós para julgar? Deixa o pensamento, mas tenta fugir. Que a gente tenha essa vigilância, vigiar e orar sempre. É difícil. Mas vamos lá. Bom, convido agora então os passistas, né, e aqueles que vão receber o passe, que continuem nessa elevação, para o nosso próximo evento. Antes de finalizarmos então com a nossa prece final, vamos lembrar, tem pessoas aqui que eu estou vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Que vocês continuem vindo, que vocês sintam acolhidos aqui pela casa, tá? Então, só para lembrar, toda quinta-feira, para quem quiser, às 19h30, às 20h30, é 1 hora, tá? Nós temos aí o estudo do Livro dos Espíritos. Todos estão convidados, ok? Também nós temos, vamos lá para o próximo, o nosso diálogo fraterno, acontece às terças-feiras, é só agendar pelo WhatsApp. O que é um diálogo fraterno? É uma conversa, às vezes você está lá com algum problema, ou nem é um problema, você pensa que é um problema, né? Ou está passando aí, querendo simplesmente conversar, colocar para fora, precisar de uma ajuda, nós temos esse trabalho também, ok? Nós temos a nossa biblioteca, para aqueles que sempre é bom, como o Álvaro nos disse, é sempre o dever do Espírito, nosso segundo mandamento, inclusive, é instruí-los, não é isso? Então nós temos aí a biblioteca para os livros, sempre nos orientarmos. É isso, né? Bom, vamos agora, antes de fazer a prece final, vamos fazer aí a música da casa. Estou aqui, sinto gratidão, sei que tenho paz no meu coração. Todo ensinamento que aqui recebo são pérolas divinas para a evolução. Liana, caridade, caminho e verdade. Liana, nosso centro de luz. Luz que envolve a alma, traz serenidade, eleva o pensamento, acalma o coração. Neste lar de amor, fé e de esperança, caminhamos juntos na mesma vibração. Liana, caridade, caminho e verdade. Liana, nosso centro de luz. Liana, caridade, caminho e verdade. Liana, nosso centro de luz.
Indo. Bom, então agora sim, vamos para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, elevamos a Ti nossa gratidão por essa manhã de muitas bênçãos, pelos ensinamentos que recebemos na palestra, pela oportunidade de refletirmos sobre essa importância de cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Obrigado também, Senhor, pelos passes que recebemos, recursos de amor, de amparo espiritual, que renovam nossas forças e nos fortalecem para enfrentar os desafios da vida com mais fé, serenidade em Tuas leis. Que possamos, então, levar para os nossos lares agora o compromisso de permanecermos vigilantes, cultivando o bem, cultivando a caridade e a paz em nossas ações diárias. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos irmãos de jornada e todos aqueles que necessitam de consolo e de esperança. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana e nos vemos semana que vem.